Olá, pessoal, boa noite a todos, boa noite, alunos, tutores de sala, tutores eletrônicos, pessoal aqui do estúdio, né? Bom, nós estamos aqui para o nosso segundo encontro presencial da aula de matemática financeira e nós vamos trabalhar hoje com o conteúdo de taxas, tá? Para quem não me conhece ainda, eu vou me apresentar novamente. Eu sou a professora Merris e eu sou mestranda em metodologias para o ensino de linguagens e suas tecnologias. Bom, pessoal, nós vamos trabalhar hoje com taxas proporcionais, taxas equivalentes, taxas nominais, taxas efetivas, ok? Então, nós vamos conhecer um pouquinho das taxas que nós temos, embora lá no nosso encontro anterior, quando nós falamos de juros, nós falávamos de taxa, que é aquela taxa aplicada à sua aplicação, ou a taxa que você vai pagar de juros de um empréstimo, ou a taxa que você vai cobrar de juros de uma duplicata que seja pago em atraso, e assim sucessivamente. Então, hoje, o nosso encontro é relacionado a taxas. Mas antes de iniciarmos esse conteúdo, eu vou mostrar para vocês uma calculadora super simples, sem nada, né, de cálculos avançados, como nós vimos, como você poderá utilizar uma calculadora simples para fazer um cálculo de potência. Porém, você tem que tomar muito cuidado na hora de utilizá-la, porque você tem que contar certinho para você conseguir fazer a potência. Por quê? Se você contar um enter a menos, vai dar errado a sua potência. Mas eu vou te explicar, eu vou te ensinar e você vai fazer a escolha para a sua prova, ok? Então, aqui na nossa câmara de documentos, observe o seguinte. Eu vou colocar para vocês aí a potência de 2 elevada à quarta potência. Então, olha aqui. O que nós vamos pensar nesse momento? 2 elevado à quarta. Esse 4, ele indica para mim quantas vezes o 2 irá se multiplicar. Ou seja, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, ok? Então, na nossa calculadora, inicialmente, nós vamos fazer o seguinte. 2 vezes 2. Nós vamos ter um resultado 4. Certo? Só que aqui já foram 2 vezes, né? Então, quando eu for teclar o igual, vai ser terceira vez para esse 2 e quarta vez para esse 2. Então, é aqui que você tem que tomar muito cuidado. Então, observe aqui na nossa calculadora como isso se comporta. Veja, estamos aqui com uma calculadora super simples, tá? Tá meio escuro, né? Ó, aí eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2. Eu vou teclar o igual, vai aparecer o 4 aqui no nosso visor, certo? Apareceu o 4. Agora, 2 vezes 2 quer dizer que você já fez a multiplicação de 2 ao quadrado. Agora, eu vou teclar igual de novo, observe que mudou aqui para 8. Então, é 2 elevado ao cubo. Agora eu vou teclar igual novamente, então é 2 elevado à quarta potência. Então é isso que eu quero que você preste atenção. A potência numa calculadora simples você consegue fazer, mas você tem que ter certeza que não vai errar a quantidade de vezes que você vai apertar aqui no igual. Ó, nós estamos em 2 elevado à quarta. Se eu teclar igual novamente, 2 elevado à quinta, 2 elevado à sexta, 2 elevado à sétima, 2 elevado à oitava e assim sucessivamente. Então, pessoal, essa responsabilidade eu tenho que deixar com vocês. Por isso que eu sempre falo para utilizar a calculadora científica, porque o custo dela é menor e ela já tem essa funcionalidade, ok? Então, vocês escolham qual das calculadoras desejam utilizar no dia da prova. Agora, vamos então ao quadro e vamos começar a falar sobre taxas. Então, veja, aqui sobre taxas, nós podemos definir que que duas taxas, elas são proporcionais quando seus valores formam uma proporção com os tempos a elas referidos, reduzidos à mesma unidade. Então, veja, nós vamos falar sobre as taxas proporcionais, e elas são proporcionais quando seus valores formam uma proporção.
Muito simples até o momento, né? Então, veja, calcule a taxa mensal proporcional a 55% ao ano. Calcule a taxa mensal proporcional a 0,03% ao dia. Ou calcule a taxa anual proporcional a 2% ao trimestre. Calcule, então, a taxa anual proporcional a 31% ao semestre. Então, nós podemos efetuar esse tipo de cálculo. Veja de que maneira. Se eu estou falando em proporção, vamos calcular a taxa mensal proporcional a 30% ao ano. Então, nós temos 30% ao ano e eu quero saber quanto seria ao mês, qual seria a proporção mensal. Então, veja, se um ano possui 12 meses e a minha taxa é de 30% ao ano, então eu vou dividir essa taxa por 12 meses. 30% é em anos. Se eu tenho um ano, tem 12 meses, eu divido por 12, eu vou ter, então, que a taxa proporcional mensal é de 2,5 ao mês, ok? Então, é um cálculo muito simples quando falamos de taxa proporcional. No exemplo 2 aqui, nós temos o seguinte, calcule a taxa anual proporcional a 8% ao trimestre. Então, nós temos a taxa do trimestre e queremos saber essa taxa ao ano, certo? Então, veja, um ano possui 4 trimestres. Se eu tenho de um trimestre, eu tenho que multiplicar isso por 4. Ou, de uma maneira que eu considero muito simples, você pode montar uma regra de 3 simples. Por exemplo, um trimestre corresponde a 12 meses, ok? Então, 4 trimestres corresponde a X, não é isso? Corresponde a X. Então, você faria aí uma multiplicação para você achar a sua taxa. Então, veja, se você partir desse raciocínio multiplicando cruzado, você teria que multiplicar 4 vezes para dar um ano, certo? 4 vezes para dar um ano. Então, partindo desse raciocínio, você tem uma taxa de um trimestre e quer saber de um ano. Então, você teria que multiplicar essa taxa por 4. 8 vezes 4, 32. Então, qual é a taxa proporcional do ano? 32% ao ano, certo? Então, veja que você consegue relacionar a taxa proporcional de uma maneira muito lógica, né? É só você analisar, de fato, a situação que nós vivemos no cotidiano. Se fosse, então, ao invés de ser trimestre, fosse quadrimestre. Quantos quadrimestres nós temos em um ano? 3. Então, se um ano eu tenho 12 meses e um quadrimestre corresponde a 4 meses, quantas vezes eu vou multiplicar? Vou multiplicar por 3, ao invés de 4. Então, gente, pensando nisso, eu gostaria que vocês resolvessem a primeira atividade de hoje. Volta ao quadro. Veja, nós temos 2 exercícios. Primeiro, para você calcular a taxa mensal proporcional a 60% ao ano, e o segundo para você calcular a taxa anual proporcional a 12% ao trimestre. Então, veja, vocês vão ter aí alguns minutinhos e eu vou ler o nome dos polos que responder primeiro e responder certo. Então, boa sorte aí, pessoal.
Pessoal, nós tivemos duas questões ali no nosso chat com a tutora eletrônica. Primeira questão que é importante relembrar é que nós vamos considerar 4 casas decimais após a vírgula. Então, pode haver uma diferença de valores quando nós fizermos o cálculo, mas claro que nós verificamos isso antes de montar a sua prova. Mas você pode calcular com 4 casas, tá? Outra coisa é que alguns exercícios é perguntado sobre, por exemplo, você fazer uma conversão, igual uma proporcionalidade de taxa, para ano. Então, nós vamos considerar o ano sempre com 360 dias. Por quê? Na matemática financeira, nós consideramos o ano comercial 360 dias e o mês comercial com 30 dias, ok? Então, nós vamos começar a resolver o nosso exercício e eu já volto para falar os polos que mandaram as contribuições para nós, ok? Então, vamos ao quadro. Vamos lá resolver. Então, veja, o exercício 1. Calcule a taxa mensal proporcional a 60% ao ano, tá? Sabemos, então, que um ano possui 12 meses. Então, a taxa, né, vai ser o quê? 60 dividido por 12. Assim, a nossa taxa mensal proporcional é de 5% ao mês, ok? O segundo exercício é: calcule a taxa anual proporcional a 12% ao trimestre. Nós queremos ela em ano. Então, veja, nós sabemos que um ano possui 4 trimestres. Então, nós temos que 12 é igual a I dividido por 4. Ou você pode simplesmente multiplicar 12 por 4, né? Porque nós temos 4 trimestres e a nossa taxa é em trimestre. Então, veja, a taxa anual proporcional será de 48% ao ano. Tá? Bom, isso nós falamos aqui sobre a taxa, vamos ler aqui o nome dos polos que participaram. Então, São Francisco, Minas, Londrina Norte, não é o Londrina aqui do centro, né? Januária, Minas, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Maravilha, Tailândia, São Miguel do Araguaia, Carlos Chagas, Minas, Água Boa, Mato Grosso, Jacobina, São Luís Gonzaga, Teresópolis, Tucano e Ubá. São alguns dos polos que participaram. Muito bem, pessoal, vamos continuar aí com essa participação toda, né? Então, veja, nesse primeiro momento, nós falamos sobre as taxas proporcionais, muito simples. É só você dividir ou multiplicar de acordo com a conversão que nós queremos. Ok? Bom, agora nós vamos falar sobre taxas equivalentes. O que são taxas equivalentes? Veja, você tem um determinado capital, tá? Esse capital, ele é aplicado a taxas diferentes por determinado período. Ao final dessa aplicação, você terá o mesmo valor no montante. Isso é equivalente. Então, veja o nosso exemplo no quadro. Duas taxas, elas são equivalentes quando aplicadas a um mesmo capital durante o mesmo período produzem o mesmo juro, ok? Então, veja como isso pode ser considerado. Vamos calcular o juro produzido pelo capital de R$2.000. Então, esse é o nosso capital. Primeiramente, nós vamos aplicar a taxa de 4% ao mês durante 6 meses. E vamos aplicar esses R$2.000 também a taxa de 12% ao trimestre durante 2 trimestres. Você pode observar que nós estamos aplicando esses R$2.000 durante o mesmo período, porque 2 trimestres são 6 meses. E nós vamos utilizar aí taxas diferentes. Para isto, eu gostaria de apresentar a vocês a fórmula número 7. Nós vimos no nosso encontro anterior até a fórmula 6, que era do desconto por dentro, tá? Então, a fórmula 7
trata-se de taxas equivalentes. Então, eu vou apresentar essa fórmula para vocês e, na sequência, vamos resolver, então, o exercício sugerido para que possamos verificar a equivalência. Então, veja, o IE da fórmula significa taxa equivalente. O 1 da fórmula se mantém, o I da fórmula significa a taxa do período. O N da fórmula é o número de período, o prazo, menos 1. Então, essa é a fórmula da taxa equivalente. Então, continuando, veja. Nós vamos, então, fazer o primeiro exercício para a gente praticar isso. Qual é a taxa mensal equivalente? Veja, eu quero mensal. Equivalente à taxa de 25% ao ano, utilizada em compra de materiais para escritório. Então, veja, a taxa utilizada, a taxa de 25% ao ano. O período que nós estamos utilizando aqui, eu quero a taxa equivalente mensal, mas o exercício me deu a anual. Então, veja, tem um macete aqui que é muito interessante você sempre se lembrar. Quando nós falamos de taxa equivalente, o período é sempre o que eu quero encontrar dividido pelo que eu tenho. Certo? Então, sempre grave isso. Então, veja, o período. O que eu quero? Eu quero a taxa de um mês, eu quero a taxa mensal. O que eu tenho? Eu tenho a taxa anual. Quantos meses tem um ano? Um ano tem 12 meses, ok? Então, veja, é o que eu quero pelo que eu tenho. Eu quero de um mês e eu tenho a taxa de um ano. Um ano corresponde a quantos meses? 12 meses, tá? E o que eu quero achar? Eu quero achar a taxa equivalente mensal. Então, veja, o exercício me passou todas as informações que eu preciso, tá? Gente, grave isso que eu estou dizendo para vocês com relação ao período na taxa equivalente, porque isso é muito importante para vocês. É sempre o que eu quero dividido pelo que eu tenho. Sempre assim, o que eu quero dividido pelo que eu tenho. A taxa apresentada é a taxa do exercício, a taxa equivalente é o que nós queremos encontrar e o período você vai pegar o período da taxa que eu quero, nesse caso eu quero uma taxa mensal, dividido pelo que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho a taxa anual. Certo? Aí nós formamos, então, o período. Continuando, vamos fazer a aplicação dessa fórmula. Vamos lá. Veja, agora, nós temos, então, que o I, a nossa taxa apresentada, é de 25% ao ano. Na sua forma centesimal, 0,25. Nós temos que o meu período é o que eu quero pelo que eu tenho. Um mês dividido por 12, que é igual a 0,08333 e assim sucessivamente. Então, nós vamos utilizar as 4 casas decimais e eu tenho que a minha taxa equivalente eu quero encontrar. Utilizando, então, a fórmula número 7, que é de taxas equivalentes, ela é igual a quê? A taxa equivalente é igual a 1 mais a taxa aplicada elevado ao período menos 1. Então, o que nós vamos fazer? Veja, substituir valores. Taxa equivalente, tenho? Não, não tenho. Então, continua. O 1 da fórmula se mantém. Taxa aplicada, período 1 dividido por 12, menos 1 da fórmula. Substituímos todos esses valores. Então, agora, o que nós vamos fazer? Resolver o que está dentro do parênteses e esta potência. 1 mais 0,25, nós temos 1,25. 1 dividido por 12 é esse valor de 0,0833, menos 1. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse 1,25 e elevar a esse valor que eu acabei de dizer. Então, acompanhe comigo aqui na calculadora e vamos fazer esse cálculo da potência para vocês verem. Então, vamos lá.
o nosso valor é 1,25, certo? Lembra-se desse chapeuzinho aqui? Ele é o símbolo da potência. Elevado a quê? 0,0833, ok? Que vai ser igual a 1,0187. Então, nós vamos voltar lá no nosso exercício e vamos substituir por 1,0187. Menos 1. Esse valor menos 1 dá 0,0187. Aí, pessoal, inclusive na nossa aula atividade de hoje, houve alguns questionamentos. Normalmente, quando se pergunta de taxas, você nunca fala assim, ó, a taxa é de 0,0187. Você vai falar um valor por cento, não é assim? Então, o que falta nesse nosso exercício? Falta pegarmos aquele valor e multiplicar por 100. Quando eu multiplico por 100, eu tenho um valor por cento, certo? Então, lá na aula atividade, teve um exercício que deu 0,04. E não tinha alternativa correta, porque era 4% a alternativa. O que faltava fazer? Multiplicar por 100 para o número passar a ser por cento. Então, voltando ao nosso slide, o que nós vamos fazer agora? Pegar esse valor que nós encontramos de 0,0187 e vamos multiplicar por 100. Quando nós multiplicamos por 100, nós temos o valor de 1,87% ao mês. Então, qual é a taxa equivalente a 25% ao ano? A taxa nessa situação é de 1,87% ao mês, ok? 87% ao mês. Veja, nós podemos efetuar esse cálculo pela calculadora financeira. Lembrando que este site contém o emulador da calculadora. Então, agora, aqui na nossa Câmara de Documentos, nós vamos executar esse cálculo com a calculadora financeira, ok? Então, veja, a calculadora científica é muito simples, você faz o cálculo de matemática básica com potência, né? Agora aqui, ó, uma coisa que você tem que ter conhecimento com relação a taxas equivalentes na calculadora financeira. Ela sempre sai de 100%. Então, nós vamos começar com 100, vamos negativar, e isso vai ser o nosso valor presente, tá? Isso vai ser o valor da taxa presente, vamos dizer assim. Então, a gente sai o cálculo de 100%, tá? Aí, nós vamos fazer o seguinte, qual era a taxa anual? Era 25, né? Só que como nós saímos de 100%, nós vamos somar 100 com 25. Então, nós vamos informar aqui 125. E isso vai ser o nosso valor futuro. Então, nós saímos de 100% e vamos chegar a 125%, certo? Qual é o nosso período? O nosso período ali não é mensal, então nós não temos uma taxa de anos, 25% ao ano. Então, são 12 meses. Então, N, porque nós queremos em meses. O que eu quero encontrar? Eu não quero encontrar a taxa, então eu quero encontrar o I. Teclo I. Aguardamos a calculadora e vamos encontrar o valor de 1,87% ao mês. Vou fazer tudo de novo. Vamos lá. Primeira coisa, sempre saímos de 100%. Vou negativar e é o meu valor presente. Eu quero uma taxa de 25% ao mês, então eu não tenho 100%, então eu vou sair de 125. Eu sempre vou somar 100 ao valor da minha taxa, né? E vai ser o meu valor futuro, FV. Quanto tempo? 12 meses, que é um ano, N. E o que eu quero encontrar? Eu quero a taxa, eu quero I, certo? Então, nós chegamos aí ao valor de 1,87. Certo? Aqui no quadro tem para vocês os passos para que você possa fazer sozinho os cálculos no HP, tá? Pessoal, embora você possa escolher não utilizar a calculadora HP na sua prova, mas você tem que saber todos os passos. Porque eu posso
pedir para vocês quais são os passos utilizados para determinado cálculo. Então, você tem que saber, ok? Você tem que saber quais são as fórmulas que você precisa. Por exemplo, se eu perguntar para você para você encontrar a taxa equivalente pela fórmula, e eu pedir para você identificar a fórmula, você vai ter uma tabela de fórmulas no dia da prova, mas você tem que saber qual é a fórmula, tá? Mas eu também posso pedir para você assinalar qual a opção correta que contenha todos os passos para o cálculo utilizando a calculadora HP. Tá? Então, você tem que saber os passos para cada cálculo também. Então, é bom que você estude tudo isso. Pessoal, temos aí 1 minutinho para perguntas e eu volto na sequência. Pessoal, vamos então resolver mais um exercício usando a taxa equivalente para você compreender melhor, tá? Então, vamos ao quadro, vamos à nossa próxima atividade. Veja, a senhora Margarete é uma gerente muito conceituada, que financia quantias para pessoas jurídicas à taxa de 4% ao semestre. Então, 4% ao semestre é a taxa dada para nós aqui, ó, ao semestre, tá? Qual será a taxa anual equivalente à mencionada? O que eu quero aqui? Taxa equivalente. Nós temos que encontrar aqui o nosso N. O que eu falei para vocês? Que o N é o que eu quero dividido pelo que eu tenho, certo? O que eu quero? Eu quero a taxa anual. Eu quero a taxa anual. E eu tenho o quê? Eu tenho a taxa semestral, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Eu poderia fazer da seguinte maneira. Eu tenho a taxa de um ano, que são 12 meses. Eu quero, perdão, a taxa anual, que são 12 meses. E eu tenho a taxa semestral. Quantos semestres tem? Quantos meses tem no semestre? 6, que seria igual a 2, certo? Posso pensar dessa maneira e posso colocar, então, 12 dividido por 6 e também posso fazer outras análises para chegar nesse valor, desde que eu utilize, então, a taxa anual e a semestral. Então, veja, eu não poderia colocar um ano dividido por 6, por exemplo, né? Então, vamos colocar tudo em meses. Quanto corresponde a um ano? 12 meses. E o semestre? 6 meses. Então, o nosso N é 2, porque nós temos 2 semestres no ano, tá?
Então, veja, nós vamos agora, a partir desses dados que nós temos, nós vamos, então, atribuir esses valores à nossa fórmula. Então, veja, primeira coisa, nós temos que transformar a taxa para a sua forma centesimal, ok? Centesimal. E nós temos, primeiramente, que pensar nisso. Lembra que eu falei que tinha duas maneiras de se fazer o N? O 12 por 6 ou um ano possui 2 semestres. E nós temos a taxa de um semestre. E o nosso N será 2, ok? E nós queremos encontrar, então, a taxa equivalente. Então, veja que o N, você usando meses ou semestres, nós chegamos ao mesmo valor. Por isso que eu coloquei no slide anterior, tá? Vamos utilizar, então, a fórmula 7, que é de taxas equivalentes. E eu vou falar bem devagar, porque pediram para eu falar devagar essa parte, tá? Então, vamos lá. A taxa equivalente, ela é igual a 1 mais a taxa aplicada elevado ao período menos 1. O que nós vamos fazer agora? Substituir valores. O IE, taxa equivalente, é o que nós queremos encontrar. O 1 é da fórmula. 0,04 é o quê? É a taxa aplicada na sua forma centesimal. Então, substituímos. O N é 2, menos 1 da fórmula. Vamos resolver o que temos aqui no parênteses. 1 mais 0,04 será 1,04. Vamos à nossa calculadora, então, para efetuarmos os cálculos. Mas não nessa, vamos fazer na outra. Na científica. Vamos lá? Nós tínhamos 0,04 mais 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 mais 0,04, 1,04. Então, nós acertamos o cálculo, né? Elevado ao quadrado. Veja, então, aqui, ó, potência. Lembra do chapeuzinho? Potência elevado a 2. Então, o nosso valor aqui é de 1,0816. Na sequência, nós vamos substituir esse valor e vamos diminuir 1, que vai ser 0,0816. Então, volte aqui. Vamos lá. Substituindo, então, 1,04 elevado ao quadrado, chegamos ao valor que nós encontramos, 1,0816. Menos 1 dá 0,0816. Só que eu não vou falar que a minha taxa equivalente é 0,0816. Eu vou falar que a minha taxa é 0,0816 vezes 100. Então, voltamos aqui, ó, 0,0816 vezes 100. Multiplicamos, nós temos 8,16% ao ano. 8,16% ao ano. É isso que nós vamos responder. Então, qual é a taxa? Qual é a taxa? Vamos ver o exercício novamente. Qual é a taxa anual equivalente a 4% ao semestre? A taxa equivalente anual é de 8,16%. Então, apaga aqui para mim. 4%. Só um minuto, pessoal. 4%. 4%. Ok, vamos lá? 4% ao semestre é equivalente a quê? A 8,16% ao ano, ok? Então, se nós aplicarmos, vamos colocar assim, ó, vamos colocar R$1.000. Se nós aplicarmos esses R$1.000 durante um ano a taxa de 4% ao semestre ou aplicarmos por um ano a taxa de 8,16% ao ano, nós temos obrigatoriamente que encontrar o mesmo valor de montante.
o mesmo valor. Nós vamos ter que chegar ao montante igual. Por isso que se chama taxa proporcional, certo? Nós vamos aplicar o mesmo período, 1 ano, os R$ 1.000, tanto a 8,16 ao ano, quanto a 4% ao semestre. Nós temos que chegar ao mesmo montante X. Ok? Agora, nós vamos ali no nosso quadro de novo e vamos ver os passos desse cálculo pela calculadora HP. Quem não tem calculadora HP e não tem intenção de comprar, deve estudar os passos pelo site que contém o emulador. Então, vamos lá, nós vamos fazer o cálculo novamente, para que possamos, então, encontrar essa taxa pela calculadora financeira. Então, acompanhe aqui comigo, nós temos aqui a calculadora financeira. Vamos fazer o cálculo. Vocês vão notar que tem uma pequena diferença aqui, eu já vou explicar, tá? Então, veja, sempre a taxa sai de 100%. Deixa eu achar um lugar que apareça melhor os números para vocês. Então, vamos lá. 100 CHS PV, ok? Muito bem. Aí, a taxa não era de 4%, mais 100, então 104 é o valor futuro, FV. E nós temos, então, aqui uma conversão de semestre para anos. Então, quando nós estamos saindo do menor para o maior, nós vamos colocar aqui, ó, o período 2. Vamos utilizar 1 sobre x, n, e depois, por último, vamos teclar o i para encontrarmos a taxa, ok? Então, aguardamos. A taxa será de 8%, né? Então, aproximado. Veja, pessoal, aqui no slide, eu gostaria que vocês prestassem atenção que mudou o N do exercício anterior para esse. Por quê? Porque esse exercício nós estamos saindo de semestre para ano. Então, quando nós estamos saindo do menor para o maior, nós temos que utilizar essa tecla da HP, 1 sobre x, tá? Então, fique atento a esse detalhe. Por isso que nós colocamos aí 2 exemplos para vocês. Um que saiu de ano para mês, né? Do maior para o menor, que você não precisa usar 1 sobre x. E do menor para o maior, você precisa fazer essa conversão, que a calculadora faz. Então, você tem que ficar atento a esses detalhes, ok? Bom, nós temos aí uma atividade para você. Não vou ler. Você vai ler, você vai extrair as informações e eu volto daqui a alguns minutos para que possamos fazer a correção. Então, pessoal, muita atenção. Estarei ali no chat para verificar os polos que mandarem as respostas primeiramente e que estão corretas, tá? E eu volto já já.
Like a butterfly, sleep Pessoal, nós temos uma perguntinha que é interessante aqui, tá? Se a taxa for diária, se também é utilizada a taxa centesimal. Pessoal, quando você vai utilizar fórmula, você sempre utiliza a taxa na forma centesimal. Desde o juro simples você já pode utilizar. Tá? Então, você utilizando dessa maneira facilita o seu trabalho, porque todas as fórmulas vão utilizar. Quando você aplica na calculadora financeira, você não precisa. Você pode ter notado já que a gente já coloca lá 2% diretamente, mas na fórmula nós precisamos utilizar. Pessoal, você não precisa comprar a calculadora HP, tá? Ela é cara, eu sei que é, mas você precisa saber utilizar. Nós estamos trabalhando com a disciplina de matemática financeira. E a maioria dos contadores vão utilizar ela depois. Por isso que eu disponibilizei para vocês o link do emulador da calculadora, para que você aprenda a utilizar. Você pode até não comprar, mas você tem que conhecer, você tem que saber utilizar, tá bom? Então vamos ao quadro e vamos... Opa, passa para mim primeiro os polos que responderam. Vamos lá. Os polos que responderam: Andradas, São Bento do Sul, Itapetinga, Arapiraca, Salinas, Jequié, Venceslau Braz, Gurupi, participaram aí da nossa atividade. Claro que nós tivemos outros polos, mas aqui não dá para eu ler todos os polos aqui, né, pessoal? Então, vamos lá ao quadro, vamos então resolver essa atividade. Então, veja aqui, o exercício diz o seguinte: no escritório Consulte, trabalha com a taxa de 0,3% ao dia. Qual será a taxa para 50 dias, tá? Então, é isso que nós queremos. Qual é a nossa taxa? 0,3% ao dia. Qual é a taxa que nós vamos ter aqui? Então, essa taxa é que nós vamos encontrar, né? Então, nós vamos aí procurar essa taxa. Então, veja, vamos lá na resolução. Aqui, nós temos, então, 0,3 ao dia, que na sua forma centesimal é 0,003, sempre na forma centesimal, tá? O N é dias, porque nós estamos falando de dias, então de um dia para 50 dias, então o nosso período é 50. E a taxa equivalente é o que nós queremos encontrar, tá? É o que nós queremos encontrar. Então, nós vamos utilizar a fórmula da taxa equivalente, que é taxa equivalente igual a 1 mais i elevado a n menos 1.
Então, vamos lá. Substituindo, o 1 da fórmula permanece, taxa 0,003 elevado a 50 menos 1. 1 mais 0,003, nós temos 1,003. Vamos fazer o cálculo da potência aqui na nossa calculadora científica? Então, vamos lá. Nós temos, então, o valor 1,003, ok? 1,003. Lembra-se aqui, né, desse sinalzinho de chapéuzinho, que é a potência elevado a 50 dias. Então, nós vamos ter esse valor aí. Vamos substituir 1,003 elevado a 50 por 1,1615 menos 1, que vai ser 0,1615. Então, voltando aqui na calculadora, 1615 menos 1, que é igual a 0,1615. Eu vou utilizar somente as 4 casas. Vezes 100, que é igual a 16,15% ao dia. Por que que não mudou de 0,3 ao dia para 16,15 ao dia? Porque nós continuamos trabalhando em dias. O que nós podemos dizer aqui é o seguinte, que a taxa equivalente de 0,03 por um dia corresponde a 16,15% para os 50 dias. Por isso que continuou sendo dias, ok? É assim que, então, nós podemos definir esse exercício. Então, veja, nós podemos resolver, né, com a calculadora HP, como nós já fizemos, sempre o cálculo, olha bem o que está escrito aqui, é isso que eu já falei para vocês, sempre o cálculo sai de 100%. O valor inteiro que representa uma porcentagem. Então, você digita 100 CHS PV lá na calculadora financeira. A taxa dada, que é os 0,3, né? Sempre somado com 100. Veja, nós estamos pegando a taxa do dia e não da forma centesimal. Então, 100 mais 0,3, que vai ser o nosso valor futuro, o nosso FV, 100,3. Então, como nós estamos do maior para o menor, 50, que é o nosso N, faço essa conversão com essa tecla N e vamos encontrar, então, a taxa para 50 dias, que é 16,15 aproximadamente, tá? Então, veja, temos aí todos os dados referentes, então, à calculadora financeira para você fazer, tá? Pessoal, nós temos aí mais um minutinho de perguntas para vocês, eu volto na sequência e já vamos, então, iniciar o conteúdo de taxa efetiva. Vamos mudar um pouquinho agora o nosso trabalho, tá bom?
Pessoal, temos aqui 2 questionamentos importantes. Esplanada na Bahia falou o seguinte: os alunos querem saber se as fórmulas vão estar na prova. Sim, vai haver uma folha com todas as fórmulas que nós estamos estudando, tá? De Paraná, Rondônia diz o seguinte: nós temos uma média de 5 minutos para resolver uma pergunta. Por que não ensinar a calculadora HP12 com mais exemplos? Pessoal, eu posso colocar para vocês mais exemplos lá no seu fórum. Mas aqui na nossa teleaula não dá tempo de colocar mais exemplos, porque senão eu não consigo, na verdade, acabar o nosso conteúdo, tá? Mas eu posso colocar lá no fórum para vocês mais exercícios para que vocês possam treinar. E sugiro também que reassistam a teleaula se houverem muitas dúvidas, ok? Então vamos agora falar da taxa efetiva. O que é uma taxa efetiva? Vamos ao quadro e vamos ver o conceito da taxa efetiva. Essa tela que nós estamos falando aí para você é a fórmula da taxa efetiva que vamos utilizar a partir de agora. Nós vimos a fórmula da taxa equivalente, agora nós estamos falando da efetiva. E nós temos aqui uma taxa, que é a taxa nominal. E temos o K. O K era o antigo N para nós, que indica aqui a frequência de capitalização. Vocês viram ali que nós temos 2 termos, taxa efetiva e taxa nominal. O que vem a ser, então, taxa efetiva e taxa nominal? Um exemplo, eu até anotei aqui para eu falar bonitinho. 3.000 aplicado a taxa de 10% ao ano, capitalizado mensalmente. Olha o que eu falei. 3.000 aplicado a taxa de 10% ao ano, capitalizado mensalmente. Isso que eu acabei de falar indica para mim uma taxa nominal. Por quê? Eu falei que a taxa é 10% ao ano. Só que a capitalização dela ocorre mensalmente. Então, se a unidade da minha taxa ela não é coerente com a capitalização, nós temos o que chamamos, entre aspas, de uma taxa falsa, tá? Ou seja, não é uma taxa que efetiva, que realmente está acontecendo, ok? Não é essa taxa. A taxa efetiva é aquela que, se eu colocasse para vocês R$3.000 aplicado a taxa de 10% ao mês, capitalizado mensalmente. Aí sim, nós teríamos uma taxa efetiva, porque ela está em meses e a capitalização ocorre mensalmente. Agora, eu falo para você de uma taxa em anos e a capitalização ocorre mensalmente. Concordam? Não existe aí uma coerência? Não existe. Então, na verdade, essa taxa que eu acabo de informar para você é a taxa nominal, tá? Então, é uma taxa falsa, para que nós possamos encontrar, então, a nossa taxa efetiva, que é a que de fato acontece, tá? E eu posso garantir para você que não adianta você pegar, por exemplo, a taxa nominal, 2%, ou melhor dizendo, vamos colocar assim, 24%. Aí você pensa assim, a taxa anual foi 24%, com uma capitalização mensal. Se foi 24% ao ano, foi 2% ao mês. Aí você vai lá e faz o cálculo da taxa efetiva, você vai ver que não deu 24, deu 24 e alguma coisa. Então, existe aí uma diferença. Não é simplesmente você fazer essa proporção. A taxa efetiva é diferente. Tá bom? Então, vamos ao quadro e vamos começar a estudar essa taxa efetiva. Então, para que nós possamos entender melhor, nós temos aqui um exemplo. Um escritório, ele possui um capital de R$3.000 aplicado à taxa de 10% ao ano, capitalizado mensalmente. Esse exercício não veio escrito, mas alguns vêm assim, ó. O escritório possui um capital de R$3.000 aplicado à taxa nominal de 10% ao ano, capitalizado mensalmente. Precisa? Não, não precisa dizer que é nominal. Por que não precisa? Porque aqui nós temos que a taxa está em anos e a capitalização está em
meses. Então, nós já sabemos que ela é nominal, por isso que não mostramos. Muito bem, taxa nominal 10% ao ano na forma centesimal sempre. E a taxa efetiva é o que nós queremos. E nós vamos utilizar o quê? A fórmula número 8, que eu acabei de apresentar para vocês, que é referente a taxas efetivas. Então, veja, a fórmula taxa efetiva, 1 mais I dividido por K elevado a K menos 1. Vamos, então, substituir na fórmula? Vamos lá? Substituindo na fórmula, nós temos aí a fórmula. Então, substituímos o I e o K. O I e o K e o K aqui em cima também. Agora, nós temos que efetuar essa divisão para depois fazer a soma. Então, veja, feito a divisão, 0,1 dividido por 12, nós temos 0,0083. Somando isso, nós vamos ter o valor de 1,0083. Agora, vamos efetuar a potência. Vamos elevar isso a 12. Então, nós temos aqui o valor de 1,1042 menos 1. Vamos lá? 0,1042. Claro que, para nós falarmos, nós temos que multiplicar por 100. Então, nós vamos ter aí que a taxa efetiva é de 10,42% ao ano, ok? 10,42% ao ano, certo? E temos, então, vamos lá. Nós temos, então, os passos de como resolver isso na calculadora. Então, vamos aqui resolver... Vamos aqui resolver, então, Vamos, então, resolver aqui na calculadora. Então, veja, aqui nesse slide, nós temos como resolver na calculadora. Vamos lá. Então, nós temos aí todos os passos. Sempre sai de 100%. Nós temos o período e nós temos ali o I. Esse I é importante mencionar o seguinte. Nós não tínhamos a taxa de 10%? É 10 dividido por 12, tá? Então, o nosso I aqui, ele é proporcional. 10% dividido por 12, nós vamos ter o nosso I. Então, aí nós, executando, então, esses passos que nós temos aqui, vamos, então, acompanhar 100, né? Nós temos aí 100, porque sempre sai de 100%. Lembra que eu falei para vocês? Sempre sai de 100%. Então, veja, na sequência, nós temos o N, que é o nosso período aí, né? Que seria os 12 meses. Então, nós temos aí o período. E nós temos, então, a taxa. Essa taxa, nesse momento, ela é informada na forma proporcional, ok? Então, ela é informada na forma proporcional. Aí, teclando, então, o Future Value, nós vamos achar o valor futuro. Valor futuro. Aí, temos aqui uma tecla que vocês ainda não utilizaram. Quando nós temos aqui a tecla que você não utilizou, é a RCL. Essa RCL, ela tem a função de resgatar um determinado valor. Que valor? O valor presente. Quem é o valor presente? Ele está aqui em cima, ó, que é o 100%. Se você teclar o mais, ele vai chegar, então, ao valor de 10,47. Então, vamos fazer juntos aqui para você observar. Veja bem, nós temos aqui, ó, essa calculadora e eu vou fazer o seguinte, 10, Enter, 12, divide. É o valor que nós achamos lá no proporcional do I, lembra? Só que nós vamos utilizar ele só com 4 casas, então eu só mostrei para você o valor. Então, vamos lá. Sempre saímos de 100%, CHSPV, 12N, ok? 12N.
Aí nós temos 0,833, que é a nossa taxa, valor futuro. Valor futuro, valor futuro. Aí, nós vamos encontrar aqui o valor futuro. Só que o valor futuro está com mais de 100%. Então, nós vamos fazer o quê? Resgatar o valor presente, que é o present value. Resgatamos ele, como ele é negativo e a gente tinha 104 e alguma coisa, mas nós vamos... 110,4, né, e alguma coisa, nós resgatamos, então, o valor presente, que era negativo, mas chegamos a 10,46. Vamos fazer de novo? Sempre saímos de 100, CHS-PV, aí nós vamos informar o período, 12N, 0,8333 é o nosso I, valor futuro. Nós chegamos aqui ao valor de 110,47. 110,47, aí nós vamos fazer o quê? Resgatar o valor presente, que é o PV, tá? Resgatamos o valor presente, teclamos mais, então ficou 110,47 menos o 100. Então, a nossa taxa efetiva foi de 10,47. Você lembra que eu falei que dava esse valor e alguma coisa? Lá no meu exemplo, eu falei de 24% ao ano. Ia dar 24 e alguma coisa. Então, essa taxa, ela era de 10%, né? A taxa nominal. Mas a taxa efetiva é 10,47, né? Então, viu que dá essa pequena diferença. Então, no quadro, novamente, nós temos aí que 10% é a nossa taxa nominal, desse exemplo. A nossa taxa nominal anual, mas é a taxa falsa, ela não é a que de fato acontece. Por quê? A que de fato acontece é 10,47. Então, essa é a taxa efetiva anual, tá? 0,833%, a taxa efetiva mensal, é proporcional a 10% ao ano. Então, veja, essa taxa ela é proporcional à taxa efetiva mensal. Ela é taxa efetiva mensal e proporcional a 10% ao ano. Então, veja que nós temos aí algumas considerações. Pessoal, nós temos aí uma atividade que engloba 2 exercícios para vocês fazerem, tá? 2 exercícios. Eu vou ler com vocês os 2, vou dar um tempinho para vocês fazerem, para depois eu voltar aí corrigir. Então, vamos lá? Vamos ao quadro, vamos então ler. Veja, por gentileza, me ajude a determinar qual será a taxa efetiva. Quando aplicar meu capital à taxa nominal de 16% ao ano, capitalizado mensalmente. Precisa disso? Não. Só que eu coloquei para você pensar nisso, tá? Aplicar o meu capital a uma taxa nominal de 90% ao ano, capitalizado também mensalmente. Então, eu tenho 2 exercícios para vocês calcularem a taxa efetiva. E eu volto daqui a uns minutinhos, tá bom?
Pessoal, nós estamos com 96 polos conectados nessa segunda-feira, às 22h19. Muito bem. E desses polos, alguns que nós conseguimos pegar os nomes ali para falar, é Bandeirantes, Paraná, Jaíba, Minas, Rio Verde, Goiás, Ponta Porã, Belo Horizonte, Pampulha, Colíder, Maceió. Muito bem, pessoal. Vamos então corrigir esse nosso trabalho? Então vamos lá, vamos ao quadro e vamos corrigir o nosso trabalho. Então vamos lá, aplicar o meu capital, a taxa nominal de 16% ao ano, capitalizado mensalmente. Está aqui a nossa fórmula das taxas efetivas, ou seja, a fórmula 8. Vamos lá? Substituindo os valores, o I substituímos por 0,16, o K e o Kzinho ali por 12. Vamos lá? Porque nós estamos fazendo uma taxa anual capitalizado mensalmente. 0,16 dividido por 12, nós vamos chegar a 0,0133. Somado com 1, nós temos 1,0133. Vamos então fazer esse cálculo aqui na nossa calculadora científica. Vamos lá? Então veja, nós temos o valor de 1.0133 elevado a 12. Então, nós temos um valor aí de, vamos substituir, de 1.1718 menos 1. Tirando 1, nós vamos ter, então, 0,17, 200 e... Opa, esse 2 aqui tá sobrando. 0,1718 vezes 100. Vezes 100, nós vamos chegar ao valor de 17,21. 17,21. Vamos, então, resolver aqui na calculadora, na financeira? Então, veja, eu vou limpar a memória da calculadora e nós vamos resolver esse exercício na financeira. Vamos lá. 100 CHS PV, porque sempre sai de 100%, não é isso? Aqui, ok. Sempre sai de 100%. 12, que é o nosso N anual, né? Aí nós temos a proporção lá da taxa. Vai ser 16%, que é a taxa anual, dividido por 12 meses, né? Vai ser 1.3333, que vai ser o meu I. Feito isso, teclo valor futuro, que vai dar 117,22. 117,22, eu vou resgatar o valor presente, que era menos 100. Se eu pegar 117,22 menos o 100, eu tenho, então, 17,22, ok? Continuando, nós temos aqui no quadro todos os passos que eu acabei de resolver com vocês lá na calculadora financeira, né? Lembrando que este I aqui é o proporcional dos 16% dividido pelos 12 meses, ok? Então, nós temos aqui esse detalhe. Vamos agora, então, resolver a letra B. Vamos lá? Letra B. Aplicar o meu capital a uma taxa de 90% ao ano, capitalizado mensalmente. Então, veja, 90% ao ano, capitalizado mensalmente. Então, temos aqui a fórmula 8 das taxas efetivas, ok? E nós temos aqui, então, a taxa efetiva. Nós temos 90% na sua forma centesimal é 0,9. Dividido por 12, que nós estamos fazendo uma capitalização mensal e a nossa taxa é anual. Então, 12 meses. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Então, veja, 0,9 dividido por 12, nós temos 0,075. Esse 0,075 mais 1, nós chegamos a 1,075.
1,075 elevado a 12, nós vamos chegar ao valor de 2,3817. Menos 1. Então, veja, 2,3817 menos 1, nós temos 1,3817. Vezes 100, nós vamos ter, então, 138,17% ao mês, né? Ao ano, perdão. Agora, nós vamos fazer esse exercício utilizando a calculadora financeira. Então, vamos lá. O que nós temos? O cálculo sempre sai de 100%. Então, 100 CHS-PV, o nosso período, porque está sendo capitalizado mensalmente. Esse I, então, esse I é sempre muito importante. Nós estamos pegando o quê? A nossa taxa de 9% dividido por 12, ok? Dividido por 12. E vamos, então, teclar FV. Após acharmos, então, esse valor futuro, nós vamos resgatar o valor presente e vamos teclar mais. Achando o valor futuro menos o valor presente, nós vamos encontrar o 138,17. Então, vamos conferir isso aqui. Vamos lá. 100 CHS-PV. Aí, nós temos 12N, ok? 12N, 7,5, que é os 90 dividido por 12, teclamos valor futuro. Valor futuro, 238,17. Resgatei o valor presente, menos 100, 138,17. Muito bem. Pessoal, nós vamos voltar lá para o nosso slide 20. Por quê? Terminamos aqui o nosso assunto de taxas efetivas. Então, nós vimos hoje taxa proporcional, equivalente, nominal e efetiva, ok? Esses são os conteúdos. Mas nós tivemos um pequeno probleminha no cálculo lá do slide 20. Então, nós vamos resgatá-lo. Vamos lá. Slide 20, por favor. Eu expliquei para vocês todo esse cálculo e lá no nosso chat houveram polos que disseram que não chegou ao valor de 16,15. Existe um detalhe que é importante você verificar na sua calculadora quando você vai fazer um cálculo financeiro. Por quê? Existem algumas divergências. Lá no visor da sua calculadora, é importante que esteja aparecendo o C, a letra C, para você fazer os cálculos. Então, eu vou colocar aqui na calculadora e vou fazer o cálculo sem o C e com o C. Aí você vai analisar se aconteceu isso com você no momento desse exercício. Então, vamos aqui na calculadora e vamos observar isso aqui. Veja aqui, ó. Nesse momento, nós vamos calcular o slide 20. O slide 20, mostra para nós o slide 20 novamente, por favor. Esse slide, nós estávamos fazendo o cálculo da taxa equivalente. E esse slide eu não calculei com vocês. Então, veja, nós vamos fazer aqui sem o C. Então, vamos lá? Acompanhe aqui comigo. A taxa equivalente também sempre sai de 100, como eu já falei para vocês. Então, 100. Aí, eu vou pegar a minha taxa, que é 0,3, mais 100. 100,3, que vai ser o meu valor futuro. Muito bem. Aí, o meu período lá era de 50. Eu teria que teclar 1 sobre x, porque eu estou saindo do menor para o maior, n, e teclo I. Daria esse valor para você. Mas o que eu quero que você observe é que não tem nenhum C aqui, ó, tá vendo? No visor, tá? Então, se não tem, nós temos que ter. Então, veja, tecla STO, EEX. Quando você tecla STO, EEX, você consegue ver? Deixa eu verificar aqui como que fica melhor. Dá para ver o C aqui, ó, pessoal? Tem um Czinho agora? Ó, STO, EEX sumiu. STO, EEX apareceu. Então, nós vamos fazer o cálculo novamente com o Czinho aqui, tá? Então, vamos lá. 100
CHSPV, 100,3, que é a minha taxa, 100 mais 0,3, que é a taxa que eu vou teclar valor futuro, ok? 50 dias, como a gente tinha de 1 dia para 50, 1 sobre xn, e vou teclar I, que é o que eu quero encontrar. Então, nós chegamos aqui ao valor de 16,15, certo? Então, é o seguinte, na verdade, eu deveria ter dito isso para você lá no começo do cálculo, porque aí você não teria tido esse tipo de problema, né? Então, veja, você vai fazer um cálculo financeiro, ativa a tecla Czinho aí na sua calculadora. STO EX, tecla STO mais tecla EX, ativa ou desativa aquele C. Deixe sempre ativado, tá? Deixe sempre ativado para evitar problemas. Muito bem, feito isso, você executa o cálculo da maneira que eu expliquei para vocês, sempre sai de 100, você vai pegar a taxa que você tem mais 100, vai ser o valor futuro, aí você vai informar os seus dias, se for do menor para o maior, você vai ter que fazer o quê? Colocar o valor, aquela tecla de 1 sobre x, para depois teclar n, e por fim a tecla i, ok? Então sempre vamos deixar ativado a teclinha lá no visor, a letrinha C. Pessoal, nós temos aí mais alguns minutinhos, eu vou deixar para perguntas e eu volto daqui a 1 minuto para ver se você tem alguma dúvida com relação ao conteúdo de hoje, eu volto na sequência. Pessoal, nós temos uma perguntinha aqui de Goianésia. Se você usar 4 casas, a resposta dá um valor, e se usar 5 casas, dá uma diferença de 17,18 para 17,22. Pessoal, à medida que você muda a quantidade de casas decimais, sempre vai ter uma pequena variação, sim, tá? Então, lá na nossa prova, como eu mencionei no encontro anterior, vamos usar 4 casas decimais. Perguntaram também se a aula da semana que vem será gravada. Sim, a semana que vem é gravada porque nós temos na segunda-feira o feriado nacional. Então, por ser um feriado nacional, teremos então uma aula gravada que vai estar disponível no seu ambiente para que você possa estudar. Bom, como nós temos então nosso próximo encontro gravado, caso você tenha alguma dúvida, procure o seu tutor eletrônico para que ele entre em contato comigo para que você vá bem na nossa prova de matemática. E eu vou selecionar alguns exercícios relacionados à aula de hoje e vou colocar no fórum. Mas eu vou colocar ele no fórum já resolvido, tá? Mas para você, aluno, por favor, pegue o enunciado, faça. Depois você confere, não copie. Faça e confira o resultado, certo? Porque senão, se você copiar na hora da prova, eu não vou estar lá para você copiar, entendeu? Então é legal você fazer e conferir. Mas eu vou passar as respostas para que você tenha aí esse respaldo nos seus estudos,
ok? Então, caso tenha dúvida, não se esqueça, estaremos aqui à disposição de vocês a semana que vem, realmente aula gravada. Tenham todos aí uma excelente semana, um ótimo feriado e nos encontramos no decorrer do curso ainda, pode ficar tranquilo.